Feliz e muito bom dia de sábado para todos nesta hora. André Luiz, daqui de Goiânia, Goiás, centro-oeste do Brasil, coração do Brasil, dessa pátria, para todos, aqueles que essas pregações alcançarem. Eu vou ler as Escrituras nesta hora, em Mateus capítulo 18, versículo de número 7, que fala a respeito do escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Ai do homem que produz o escândalo, que provoca o escândalo propositadamente. Ai do homem, eu posso falar pastores, profetas, bispos, missionários, apóstolos, teólogos, líderes religiosos, esses são os provocadores, os que produzem escândalos e não estão nem aí. Simplesmente não estamos nem aí. Caso alguém escandalize um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Mas tem líderes religiosos que acham que é Jesus, eu sou Paulo, eu sou Moisés, eu sou Davi, eu sou Salomão, eu sou não sei o que. Eu sou Deus, acha que é Deus na terra, eu posso produzir escândalo. Ventania, temporal, vendaval, terremoto. Escândalo, e pessoas serem destruídas. Quem ficar comigo, eles pensam, é os eleitos, os escolhidos. Quem não ficar, é os reprovados. Eu tenho certeza absoluta que esses escandalosos, líderes escandalosos, polígamos, bígamos, adúlteros, pedófilos, sodomitas, que usam a Bíblia na mão, não é nem como ganhar pão, porque ganhar o pão é o almoço, o café, o lanche, a janta, é milhões. São milionários, eu tenho certeza absoluta, Esses homens não são de Deus. Eu leio aqui, eu quero ler com vocês, Por que não? 2 Coríntios capítulo 6, o exemplo de Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, eu vou virar a pantalha aqui, a câmera, Eu não me esqueci do povo da língua espanhola, qualquer hora eu volto a pregar em espanhol, Estou desejoso em fazer pregações em espanhol. Como eu sou brasileiro, falo português, obviamente eu prego mais em português. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo. Eu estou lendo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo, a fim de que o nosso ministério não seja
sujeito à censura. Ao contrário, em tudo, recomendamo-nos como ministros de Deus por grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites. Olha a vida de Paulo. Perseverante. Olha a vida de Paulo, tribulações. Que mulherengo era Paulo, nem casou, Paulo não era mulherengo. Que mulherengo era Jesus Cristo? Nem casou, nem tocou em mulher. Jesus não era mulherengo. Por que é que esses líderes escandalosos não têm isso aí, a perseverança, não têm tribulação, eles não têm necessidade, como Jesus Cristo e Paulo, eles não sofrem angústia, ficam palitando o dente aí, comendo pernil, alcatra, contra filé, homens mulherengos, né? Eles não têm açoites, não passam por prisões. Quando são presos por sonegar impostos, coisa que Jesus Cristo pagava, né? Aí Paulo está dizendo, o sofrimento dele aí, açoites, prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, nada disso aí derrubava ninguém, gente. Pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um espírito, ele vai dizer aí, ó, por um espírito santo, pelo amor sem fingimento. Nada disso na vida de Paulo e na vida do Senhor Jesus Cristo arromba com vida alheia, vida dos outros. Que escândalo político Jesus Cristo deu, que escândalo na política Paulo deu. Não vemos Paulo misturado em política. Eu bloqueio todo mundo, bloqueio, que me envia vídeo político. Eu resolvi bloquear. Enviou no meu WhatsApp, eu bloqueio na hora. Pode ser quem quer que seja. Eu não faço política, eu não gosto de política. Eu não estou envolvido na política, eu estou crendo ali em Mateus 18:36. Meu reino não é desse mundo, meu reino não é daqui. Se fosse, os meus súditos iriam pelejar, lutar para me liberar das suas mãos, governador Pilatos. Ou das mãos do rei Herodes, a raposa, né? A raposa, Jesus chamou de raposa. E outra coisa, o meu voto, eu vou votar. Ou justificar, porque meu título é de outro estado, né? Mas se eu fosse votar, eu entrava lá na urna, lá, votava e não falava para ninguém. Talvez para minha esposa, meus filhos. Não faço política. E outra coisa, meu voto não vai decidir quem vai ser senador, deputado, o federal, estadual, quem vai ser presidente. Não sou eu que decido. É a maioria. E é claro que tudo é um desígnio de Deus. Não faço política, mas o presidente que ganhar, vou orar por ele. Com ações de graça, como disse Paulo. O que chegar ao poder, eu vou orar. Mas fazer política, não. Me envolver com política, não. Porque eu não vi Jesus Cristo se envolver. Não vi os 12 apóstolos se envolver. E também as 14 casas de Paulo não tem política. Pelo contrário, a política, quem estava casado com políticos, é que estava no encalce de Paulo. É quem estava no encalce de Jesus Cristo. Os judeus, casados com Roma. O Herodes e o governador Pilatos, né? Eles não podiam matar Jesus Cristo. Nem sei se eles tiraram o governador romano da cama, né? Mas a madrugada toda, a noite toda, foi aquela sessão de pancadaria. Murro, pontapé, cuspe. Pancadaria. Quando Jesus Cristo, de manhã, eles foram lá.
entregá-lo para o governador romano decretar a morte. Mas ele mesmo e os seus discípulos e a sua igreja não se envolvem com política. Vamos orar com ações de graça, levantar as mãos pelos governantes, as autoridades que ganharem, forem estabelecidas. Mas não iremos fazer política. Estamos fora do mundo. Vamos voltar. Porque temos título, né, para isso. Consciente, né? Mas não vamos influenciar ninguém. Os cristãos não influenciam ninguém. Pastor, Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Né? Não é isso? Apacenta os meus cordeiros, né? Mas pastores hoje estão apacentando ovelhas, cordeiros, ou misturados na política. Os cantores gospel querem cargo político, querem virar deputado, senador, só porque é cantor. Os pastores, porque dirigem multidões, suas igrejas têm milhões, querem virar autoridades políticas, né? Estão aí sendo candidatos. Está tudo errado, gente. Se o arrebatamento acontecer nesta hora, hoje, dia 24 de setembro, eu já disse, não tem a igreja verdadeira aqui, não. Uma igreja 100% igual a de Paulo, não tem. É provável, muito provável, que se for agora, hoje, só vai os ressuscitados. Os vivos fica tudo. Ninguém está levando Deus a sério. Mas meu assunto aqui que eu quero falar é sobre escândalo. Notou que Paulo disse aqui? Evitamos dar qualquer motivo de escândalo. Que escândalo Paulo deu? Que escândalo Jesus deu? Jesus deu o escândalo da cruz. E que falta ele cometeu? Que erro ele cometeu? Que pecado ele cometeu? Eu sei que a cruz é um escândalo. Para os judeus, está escrito aí, a mensagem da cruz é escândalo, não? Para os que são salvos é o poder de Deus, não? Mas que pecado tinha Jesus Cristo, que coisa ele descumpriu da lei para dar um escândalo. Mas ele disse que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, em João 6, ele produziu um escândalo. É? Por acaso, em Mateus 26, para os que tiveram paciência, ele não explicou o que era o pão e o que era o vinho? Tomai e comer esse pão, isso é meu corpo que é partido por vós, tomai, dando graça. Tomai e beber desse cálice, isso é meu sangue que é derramado em favor de muitos. Eu sei, eles se escandalizaram porque a lei de Moisés proibia tocar num cadáver. Embora o que Jesus disse, ele não era obrigado a explicar na mesma hora, não. Deveria ter paciência. Ele quer nos fazer um canibal, comer carne, ele quer nos fazer um vampiro, vampirismo, beber sangue. A multidão impaciente com a barriga, estômago cheio de pão e peixe foi embora. Mas os eleitos, os salvos são aqueles que perseverarem firmes até o fim. Mateus 24, 13, capítulo 24, versículo 13, é aqueles que ficaram firmes, viram depois ele dar a explicação de comer da sua carne e beber do seu sangue para ter vida em si mesmo. Eu sei. Até Flávio Josefo, historiador judeu, e muitos outros historiadores dizem, dos ditos, doutrinas, boatos, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e comeram para cumprir a palavra dele em João 6. Tudo isso mentira. Mesmo os guardas que viram Jesus Cristo ressuscitado ficaram perplexos, paralisados, devido à presença do anjo. Ali, removendo a pedra do sepulcro, foram subornados. Eles falaram a verdade para os líderes religiosos. O que se passava na cabeça desses líderes religiosos? Ora, o testemunho dos guardas já deveria fazer cair um tremor em Anás e Caifás, na cúpula religiosa, porque foi um anjo. Jesus Cristo
É o filho de Jeová, Yahvé, do Criador, do Eterno, Yehoshua, Hamashia. Ele ressuscitou. Deveria causar um temor, um tremor. Eles persistiram no erro. Já erraram. Lá estavam cegos em levá-lo à cruz. Não dava para parar ali no testemunho dos guardas. Não, porque a religião sabotava tudo. Era uma religião de conspiração corrupta. Era um poder. Eles não iriam se converter, eles não estavam preocupados para ir para o céu. E sim com poder temporal e material. Nu viemos ao mundo, nu tornaremos. Jó diz isso. Nada trouxemos para esta terra, para esta vida, para este mundo. Paulo disse isso. Nada levaremos desta vida. Esta ânsia, esta busca pelo poder terreno, temporal, efêmero, passageiro, material, levará líderes religiosos e também a membresia, membros de religiões e igrejas, ao Sheol, ao Hades, à hiena de fogo, ao lugar de tormento, ao inferno. No final das contas, todo mundo morre. No final das contas, ninguém leva nada. Não leva uma nota de R$200, R$50, R$10, uma moeda de R$1. Você não leva nada. E, no entanto, você luta, briga, se esforça, dá a sua vida por coisa. Vai dar a vida para o futebol? Vai levar algum troféu, alguma taça? Vai dar a vida para ser líder religioso? Vai levar algum diploma de teologia? Luta para ter um diploma. Vai levar algum diploma de medicina, de enfermagem, de advocacia, de engenharia, de arquitetura? Ninguém leva nada, gente. A luta aqui é passageira. Bem que Jesus Cristo diz que a vida aqui não consiste mais do que o vestir e o comer. Se tem o que vestir o de comer, esteja infeliz. Mas está feliz os homens? Só com a vestimenta? Mesmo consciente de que não vai levar nada? Está feliz os homens com um prato de comida? Para suprir o que é necessário, porque é o que a palavra de Deus diz. Deus supre as nossas necessidades. Ele não prometeu riqueza. Ele não mandou nós sermos ricos. Pelo contrário, diz: ajuntai vossos tesouros no céu, não na terra, onde o ladrão e a traça corrói. Mas é assim que a igreja da era de Laodiceia faz. Tudo começou, o cristianismo, tudo começou com Jesus Cristo e Paulo. Qual dos dois era mais rico? Ou quem dos dois era rico? Nem o outro. O que Jesus Cristo deixou de patrimônio? O que Paulo deixou de patrimônio? Morto no ano 66, com o pescoço, a cabeça, pescoço decepado. Morto no ano 33, Jesus Cristo, pendurado numa cruz. O que ele deixou de patrimônio? Qual foi a luta de Jesus Cristo, a luta de Paulo? Eu falo Jesus Cristo porque ele fundou o cristianismo para as 12 tribos de Israel. Eu falo de Paulo porque é ele que funda. Ele é o arquiteto, ele é que coloca o alicerce, constrói o alicerce. Cristianismo para as nações. Nada material. Não levou nada. Só a fé. Terminei a carreira, combati o bom combate. Ficou velho na prisão. Guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da justiça. Né? Que já estava garantida pela vida dele. Né? Que ele viveu. Né? E você vai ter alguma coroa da justiça? Alguma coroa da vida? Alguma coroa de glória? Hoje, o cabelo branco, grisalho, é a coroa de honra. Os pastores não querem, qualquer pastorzinho que tem aí seus
50, 55, 60 anos, tá tudo com o cabelinho pintado, escurecendo com tinta. É mesmo entre os que pregam a mensagem de William Branham. Eles não aceitam a coroa de honra, vaidade, vaidosos. Vaidade, vaidosos, tomou conta, né? Eu os vejo tudo com cabelinho pintado, né? É uma vergonha ter cabelo branco, grisalho, assim, pregando na frente das mulheres. Como que as mulheres vão vê-los, né? De cabelos grisalhos, brancos, né? E o ego, e a atração, e a sensualidade, não é a preocupação dos líderes hoje. Eu vou voltar daqui a pouquinho a falar de escândalo, né? Antes eu tenho alguns tópicos aqui, alguns pontos, né? Estava vendo o grande e brilhante pastor, brilha muito ele, da Igreja Presbiteriana Augusto Nicodemos. Eu fui ver um vídeo dele pequeno. Eu queria ver ele responder sobre dízimos, né? Tá aí no YouTube. Eu fiz umas anotações aqui do que ele falou, né? Ele diz que Paulo para os cristãos, as nações, não aparece a palavra dízimo, né? Correto, né? Mas ele acha que quando Paulo pediu contribuição, ele acha que o dízimo encaixa ali. Ele se esqueceu de Romanos 7, versículo 5, grande e brilhante pregador, Augusto Nicodemos, onde Paulo diz que quem institui os dízimos são os filhos de Israel, os levitas. Esqueceu, sim. De uma maneira ou de outra, ele quer dar a ideia do dízimo, que a igreja presbiteriana colhe dízimo, né? E Paulo não institui dízimo, né? Aí ele, nessa palavra sobre dízimo, ele falou do batismo. Eu anotei aqui o que ele falou, né? Eu não estou criticando ele, né? Mas eu queria colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Ele fala assim, não precisamos, palavra do brilhantíssimo pastor Augusto Nicodemos, um dos maiores teólogos e doutores de Bíblia no Brasil. Ele diz assim, não precisamos de um versículo da Bíblia sobre um assunto para descobrirmos um determinado princípio bíblico, né? Eu não concordo com o brilhante pastor Augusto Nicodemos, não. Ele brilha muito, né? Eu não concordo com ele, não. Aí ele fala que na igreja presbiteriana eles batizam as crianças porque eles têm ideia, ele passa essa ideia também, que no Velho Testamento o batismo é uma figura da circuncisão. Lá as crianças eram circuncidadas ao 8º dia. Mas o que tem a ver circuncisão com batismo, gente? Uma cirurgia no prepúcio do macho, do menino, né? 8º dia com batismo. Batismo é mergulho, lá era cirurgia. Aí ele acha que, porque havia circuncisão das crianças, que também no Novo Testamento, ele acha que batismo e circuncisão é a mesma coisa. Pode os presbiterianos e outras igrejas também têm essas ideias, levar as crianças para batizar. Eu discordo. Ele diz assim, palavra dele, eu não estou aumentando nem diminuindo, tanto que eu escrevi aqui para não alterar. Eu não gosto de alterar o que os outros dizem. Gosto de dizer exatamente o que a pessoa diz. Não há nenhum mandamento no Novo Testamento que impeça que tragamos nossos filhos para serem batizados. Eu penso que o doutor ilustre e brilhante pregador Augusto Nicodemos, ele não conhece a Bíblia direito. Se ele lesse Atos 2:38, tem mandamento ali. Para quem é o batismo? Pedro diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, em nome de Yehoshua, Hamashia, em nome de Jesus Cristo. Agora me diga se um bebezinho
pode se arrepender. Arrepender de quê? Eis que iniquidade foi formado, concordo, mas não aflorou ainda. Tem que vir a idade da consciência. É inocente, a Bíblia não manda batizar inocente. Deixai vir a minhas criancinhas, de tais é o reino dos céus. Ou seja, uma criancinha não precisa lutar para ir para o céu. Se ela morrer criancinha, vai para o céu. Eu discordo do Cacu. Eu discordo do Cacu, no Cacu 146, ele diz que as criancinhas que vai para o céu é aquelas que morrem, cujos pais têm um profeta. No caso, tem o profeta Cacu, discordo. Jesus não classificou, só vai para o céu criancinhas que os pais seguem profeta, coisa nenhuma. Todas as criancinhas irão ao céu, porque são inocentes, não precisam se arrepender de nada. Criancinha, bebezinho, fuma, bebe, adultera, é idólatra, rouba, mente, nem falar, fala. Como que eu vou batizar criancinhas? E comparar a circuncisão com batismo? Eu entendo, ele trabalha para a agremiação dele. A igreja presbiteriana. Qualquer pergunta que fizer ao brilhante pregador e pastor Augusto Nicodemo, ele tem que responder de acordo com a visão da denominação dele. Senão, ele vai perder o emprego, né? Vai perder o prestígio, a credibilidade, né? É aí onde eu digo a vocês que esses homens não vão entrar dentro do céu, não. Porque eles estão ferindo as escrituras. Estão ferindo as escrituras. Não há nenhum mandamento no Novo Testamento, palavra do pastor brilhante, pregador, Augusto Nicodemo. Brilha, doutor Augusto Nicodemo. Você está brilhando para a igreja presbiteriana, pastor Augusto Nicodemo. Se você ouvir essa palavra minha, né? Você não brilha para Deus. Você brilha para a sua igreja. Lembra que Lúcifer brilha. É um anjo de luz, brilhante. Ele não encandece. É melhor encandecer do que brilhar. É melhor encandecer do que brilhar. É melhor ter luz própria, defender a palavra do Eterno nas Escrituras, que é o caminho eterno, Salmo 135, do que defender esses caminhos fatais de morte. Há caminhos. Provérbio 14, 12, que é o homem parece reto, mas o fim é o buraco. É o Sheol, a Gena, o Hades, a Gena de fogo, o inferno. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a Bíblia. Luz para o meu caminho. Mas como é que um homem vai defender a Bíblia? Esses pastores, se o salário deles é alto, milhares de reais. E se eles pregar a Bíblia, o povo corre. Eu disse, semana passada eu fiz uma pregação ao ar livre. Ninguém pegou um folheto. Eu levo esse folheto aqui, ó. Eu tenho um folheto aqui que eu levo na evangelização. De volta à palavra original. Aqui explica toda a doutrina de Paulo. Batismo. Sobre não cobrarmos dízimo. Sobre casamento e divórcio. Mulheres proibidas de pregar, usar o véu. Santa Ceia. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Semana passada eu preguei. Ninguém pegou um folheto. Nessa pregação de ontem, o ar livre, vocês sabem quantas pessoas pegaram o folheto? E é de graça. Uma pessoa. Depois da pregação, um homem chegou em mim, ele disse assim para mim, eu concordo com o que você estava pregando aí, sobre a palavra iniquidade. É saber o certo e fazer o errado. Está tudo errado nas igrejas. As pessoas batizam, pagam dízimo, mas não vivem bem a palavra. Estão cometendo prostituição, adultério e continuando nas igrejas. E as igrejas não corrigem. As igrejas não tiram ninguém do pecado. Eu disse, eu quero um folheto? Ele quer um folheto. Eu entendo perfeitamente que as pessoas estão enjoadas de pastores, pregadores. Já virou até nojo. As pessoas têm nojo. Estão enojadas. Molestadas de igreja. Saturadas, cheias, não suporta mais.
E agora, quando a verdade vem à tona, está sendo pregada, que as escrituras, há essa confusão. Eu não sei o que vai acontecer. As pessoas acham que tudo é a mesma coisa, que Deus não pode levantar um pregador, pregadores, que pregue a verdade pura. Na hora que eu estava lá, eu tive que ligar para minha esposa, conversando com esse cidadão, minha esposa diz, veio um cliente aqui no salão de cortar cabelo para cortar o cabelo. Você tem que vir, né? Eu disse, eu estou indo. Eu falei para o cidadão, tenho que ir. Preciso cortar cabelo lá no salão, tem cliente, né? Mas eu tenho que tirar um tempo para pregar, né? Porque Jesus Cristo disse que o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, disse para pregar o Evangelho a toda criatura. Ô André Luiz, eu não entendo, agora você está pregando Yehoshua. Sim, porque eu escrevi meu nome, André Luiz, no português, aqui no Google, e coloquei no hebraico, André Luiz, no hebraico. André Luiz no português. O nome não altera. Tanto faz no Brasil, eu já viajei esses países aqui, ó. Meu nome é André, no México. Meu nome é André, na Venezuela. Já fui no Chile, meu nome é André, lá na Argentina, no Uruguai, até na África, lá fui 2 vezes. Meu nome não modifica. Tem uma mudançazinha de dicção ou pronúncia. Como eu digo aqui, Yahvé no português, mas no hebraico sai diferente um pouquinho, né? Yehová, né? Você entende? Você entende isso? Então eu devo pregar, eu não posso ficar dentro de casa. A palavra tem que ser pregada ao ar livre, né? Jesus Cristo era um pregador ao ar livre. Paulo era um pregador ao ar livre, aquele que fundou o cristianismo para as 12 tribos pregava ao ar livre. E aquele que era o arquiteto e estabeleceu, construiu, fundou o alicerce para a Igreja das Nações, Paulo também pregava ao ar livre. Mas isso aqui que o doutor ilustre, brilhante pregador, Augusto Nicodemo falou, eu não concordo, não. Não há nenhum mandamento no Novo Testamento que impeça que tragamos nossos filhos para as crianças, para serem batizados. E aquilo que Pedro disse em Atos 2,38, arrependei-vos, cada um de vós ser batizado. Só de dizer arrependei-vos, já está dizendo que isso não é para inocente, não, gente. Para criancinha inocente, não. Então eu escrevi aqui, se não há mandamento, embora há, para mim, Atos 2,38 é mandamento. Se não há mandamento, também não há autorização. Então não avance, né? Fica com Atos 2,38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. Não podemos cobrar arrependimento de quem não fala. De quem está chupando chupeta. Quem está amamentando no leite materno. De quem está na fase da inocência. Não sabe o que é mão direita e nem o que é mão esquerda. Agora, no momento que sabe o que é mão direita e esquerda, começa a ter consciência do que é certo e errado, aí sim, aí chegou a hora do batismo. Mas até lá, se morrer, vai para o céu. Não precisa lutar pelo reino de Deus, não. Agora nós que sabemos o que é mão direita, o que é esquerda, o que é certo e o que é errado, devemos lutar para ir para o céu. O que eu estou a pregar pode ser, não vou afirmar, mas pode ser que seja o Mateus 25,6, um grito. A mensagem do Cacu, na Bíblia Darby dele, olha o tanto de Bíblia Darby aqui, ó. Lá fala clamor. O Cacu diz que ele é o clamor da meia-noite. Ele veio para trazer uma guerra, né? Ele diz que a mensagem dele soa e ressoa. Se você ler a Profecia do Brasil, tem essas 2 palavras na Profecia do Brasil, do dia 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana. Antes Mombrana ir para a frente do púlpito e pregar conferência com Deus
A profecia diz que soaria e ressoaria guerra nesse país aqui. É o que o Cacu trouxe, o clamor dele é uma guerra. E você, André Luiz, eu não sei o que eu estou trazendo, eu sou um homem mortal, finito. Deus é que sabe o que eu estou trazendo. Mas se o que eu estou trazendo é Mateus 25, 6, não digo o que é. Se for, é um grito. Eu não estou aqui para guerrear com ninguém. Detesto debate. Detesto discussão. Semana passada mesmo eu recusei uma videochamada. Queria me colocar numa videochamada para debater. Eu disse, não vou, eu não gosto. Eu sou um homem de poucas palavras. Assim, em conversar com as pessoas. Pregar eu prego de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada. Aí eu gosto de fazer pregações. Agora, bater papo, conversar o que não é necessário, ficar horas e horas marcando tabela, batendo papo, eu nunca gostei disso. Gosto de conversar, o necessário, o suficiente. Depois encerra, cada um vai, desliga, ou cada um vai pro seu canto, tá bom demais da conta. Não gosto de conversação prolongada, demorada. Conversa é conversa, é só o suficiente. Agora, pregar para mim não tem limite, não. É qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Eu gosto de pregar. Às vezes eu tenho que pregar algo porque só assim eu me sinto bem. Algo está dentro de mim. Igual agora. Algo está dentro de mim para eu pregar e eu só me sinto bem depois que foi liberado. Pronto, eu cumpri a tarefa. Já entreguei o recado, né? Enquanto eu não entrego o recado, aquilo fica em mim, e aquilo está dentro de mim, não é para ficar só comigo. É para as pessoas tomar conhecimento. Eu não vim trazer guerra nenhuma. Eu vim trazer a palavra de Deus. Isso aqui é o grito da meia-noite, então isso aqui não é guerra. É apenas um despertar, né? Vimos nas Escrituras de Mateus 25, que na meia-noite estava todo mundo dormindo. Cacu está dormindo. Se você quiser saber. Todas as virgens dormiram. As insensatas, as prudentes, está todo mundo dormindo. Devido ao relógio biológico, gente. Tem gente que vai dormir cedo, na roça mesmo. Quando escurece, tem gente que é igual galo, galinha, né? Já vai pro puleiro, é igual pássaro, né? É a cultura da roça. Os da capital, 10 horas da noite, pinga o sono, né? Começa a ficar pesado. Vai dormir, meia-noite tá todo mundo dormindo, né? Todo mundo tá dormindo à meia-noite. Deve haver um despertar, um grito, uma pregação. Pregações, é a profecia do Brasil. Eu acredito que é por causa de Oswaldo Aranha, de Alegrete, que já foi governador do Rio Grande do Sul. Devido o voto, chamam de voto Minerva. Voto Minerva é quando a votação está empatada e o Minerva vai decidir. Mas se você olhar o que Oswaldo Aranha fez em 1947, entre o dia 27 de novembro e 29 de novembro, foi um trabalho grande, porque Israel precisava de 2/3 dos votos. Não tinha. No dia 27, o mundo árabe iria ganhar. Era a hora decisiva. O anjo já tinha aparecido ao William Branham em 46 na caverna Greensmill, e ele deu 2 sinais. Um na mão e o outro de revelar os segredos dos corações. Israel tinha que vir, e veio em 47. A bandeira, o Estado de Israel voltou a tremular. Davi Ben-Gurion, em maio de 48, declarou a independência do Estado de Israel. Em 67, Israel, com 45 mil soldados, enfrentou quase 500 mil soldados de 7 nações árabes. O impossível, o improvável aconteceu. Deus deu a vitória para Israel. Eu sei, Israel hoje é uma Sodoma. Apocalipse 11, 8. Moisés e Elias vão morrer ali e seus corpos ficarão expostos num lugar lá na praça lá de Jerusalém, que espiritualmente é Egito e Sodoma.
Mas esse Israel que está aí é esse Israel mesmo que vai ver o Messias, Mashiach. Após o rapto da igreja das nações, ou seja, se houver vivos preparados, serão transformados e todos os que estão dormindo, mortos no pó da terra, vão se levantar para cumprir 1 Tessalonicenses 4,16, serão arrebatados nos ares. Haverá um arrebatamento. Antes deve haver um sinal. A voz do arcanjo e a trombeta divina. O mesmo Senhor dará um sinal. Que sinal é esse? Eu não sei. Vai vir um sinal. Que vai apontar algo, né, que vai acontecer. Muita gente está aí profetizando que hoje, dia 24 de setembro, é o dia do fim do mundo. Eles estão preocupados com datas, né? Se não for essa data de hoje, eles vão dar outra data mais para frente. Mas se preparar que é bom, voltar ao Evangelho de Paulo, a sã doutrina, ninguém quer não. E lembra-te, se o rapto acontecer e você não estiver pronto, você não vai. É dito lá, 2 na cama. Um vai, outro ficará, 2 trabalhando, 2 no eirado. Só vai subir quem estiver preparado. As virgens prudentes. É melhor voltarmos à palavra de Deus. É melhor voltarmos à palavra de Deus. Ao absoluto. Absoluto, Mambrand diz, meu absoluto é Jesus Cristo. Mambrand diz, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mambrand dizia, Jesus, e diz, né, a fita está aí hoje, né, a voz do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Jesus Cristo é a Escritura. Deus ainda nos dá uma chance grande, uma oportunidade grande de voltarmos às Escrituras, à Bíblia, à palavra de Deus. Antes do rapto, ainda não aconteceu o rapto, o arrebatamento, mas vai acontecer, porque é profético, e todos estão tendo uma oportunidade. O problema é quem vai estar pronto, né? Quem vai voltar à palavra original, à sã doutrina. Então, não deixe a palavra de Deus passar desapercebida. Ela é uma espada poderosa que despedaça tudo. Os sofismas, heresias, ismos, doutrinas erradas, mandamentos errados. A palavra de Deus está cortando tudo. Nesse momento, essas pregações cortam tudo. E qual o propósito maior aqui? Hebreus 12:14. Santidade e santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Eu não uso bermuda, eu não uso short, eu não uso calção. Sabe por quê? Eu não tenho isso na minha casa. E uma mulher, quando tem batom em casa, vai usar. Quando tem esmalte em casa, vai usar. Quando tem maquiagem em casa, vai usar. Quando tem calça comprida em casa, vai usar. Quando tem bermuda em casa, vai usar. Quando tem roupa decotada, vai usar. Por causa da tentação. Devemos fugir da tentação. E fugir da tentação é não ter as coisas que lhe faz pecar. Ter a televisão, eu não tenho. Não quero ter, não terei. Eu quero me preparar para um arrebatamento. Se você quer ter, é um problema seu. Eu já disse aqui que eu mesmo, se Deus me autorizar a batizar, eu não vou batizar ninguém com televisão. E você diz, e por quê? Apocalipse 22:15. Os que amam a mentira e praticam a mentira ficarão do lado de fora da cidade. A televisão só tem mentira. Mas depende da maneira que usa, concordo. Um troço que só tem mentira. Eu vou ver um jornal, mas você vai ver propaganda de mulher sexy ali no intervalo. Igual o Face. Para ter um bom Facebook hoje, praticamente você tem que ter seu Face só para você. E você encher de amigos, o que eles publicam, vem pro seu feed de notícias. Daqui a pouco você tá vendo coisa podridão, e não foi você que colocou aquilo.
Então, tá complicado. Do mesmo jeito que eu não devo andar com más companhia, como é que eu vou ter mais amizade no meu Face? O YouTube tudo bem. E ali é só o que eu coloco no meu canal, mas Face, vejo tanto que a coisa tá complicada. Eu, por mim, eu nem estaria em redes sociais, mas a palavra de Deus deve ser pregada. As pessoas devem ouvir a verdade nessa hora. Ô, André Luiz, você é um crente quadrado. Obrigado. Quero ser quadrado, eu não quero ser redondo. Igual uma bola, uma bolinha, onde o diabo faz rolar e levar para tudo quanto é lugar que o diabo quer levar. É melhor ser quadrado nessa hora. Ainda é um tempo que Deus nos dá para voltar à palavra de Deus. A Bíblia é o absoluto dos filhos e filhas de Deus. E o Mombrana disse, a Bíblia é o meu absoluto. E para aqueles que seguem a mensagem de Mombrana, com isso aí que o Mombrana falou, eu estou liberado e autorizado a voltar para a Bíblia. Quando o Mombrana disse que meu absoluto é a Bíblia, também é o meu. Eu estou autorizado a voltar à doutrina de Paulo, de acordo com as palavras do Mombrana. Então, quem não tem as escrituras, está sem as escrituras, como é que você vai vencer o diabo? Cacuísta, que queima a Bíblia, que despreza a Bíblia, que nem Bíblia tem. Ora, Jesus Cristo venceu o diabo em Mateus 4 com a espada do Espírito. Ele não precisou usar o seu poder ou dons poderosos, somente com o que está escrito. E como que você, cacuísta, vai vencer o diabo se nem a Bíblia você ama? Cacu te faz desprezar a Bíblia. Eu te deixo essa pergunta aqui. Eu vou vencer com o livro do Cacu. Ah, vai. Cacu é um instrumento do diabo para fazer você ficar fora da palavra, da escritura, e nem ter escritura nesta hora. Acorda, cacuísta! Talvez o que eu estou pregando é o grito da meia-noite, o despertar nesta hora. Se isso te desperta, é claro. Se isso te desperta, né? Eu disse que antes de eu voltar à palavra, ao tema escândalo, eu ia mexer em alguns tópicos aqui. Já estou mexendo neles. Esse tópico aqui também. Se temos talento, não podemos ficar parados, porque Deus vai pedir conta do talento que Ele nos deu. Eu sei, muita gente me escreve. Você pregou Cacu 10 anos, você tinha que ficar fora, somente os cacuístas. Eles querem que eu fique fora das redes sociais, eles não querem que eu pregue. Se eu não pregar, já que Deus me deu esse talento de pregar, saiba, cacuísta, que se eu não pregar, eu vou ter que prestar conta a Deus. Eu não quero chegar diante de Deus naquele dia e Deus dizer para mim, o que você fez com o dom que eu te dei de pregar? Eu enterrei, Senhor. Fiquei com medo, com vergonha, porque eu preguei o Cacu 10 anos. Não, eu não vou chegar diante de Deus assim não. Paulo pregou Gamaliel, a doutrina dos fariseus, quantos anos, a vida toda. Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. E tanto de gente hoje que é contra Paulo, não é brinquedo, não é brincadeira. Eles usam as escrituras. Eles dizem que Paulo desfez o evangelho de Jesus Cristo e dos apóstolos de Israel. Eles dizem que Paulo é contra a Torá, a lei de Moisés. Eles não entendem o ministério de Paulo, o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem de Paulo era o crucificado, a cruz. Jesus Cristo crucificado. A mensagem da cruz. Paulo disse em Gálatas 1:8, se um anjo descer do céu e pregar o evangelho, diferente do que eu tenho pregado em Anápolis, mas não foi só enquanto Paulo estava vivo, não. Isso é para sempre, até o rápido, é a mensagem de Paulo.
É o evangelho de Paulo que nos colocará nesta posição de arrebatamento. William Branham disse que ainda na era de Laodiceia viria uma era efesiana. Oh, mas Éfeso é a primeira era, Laodiceia é a sétima. Sim, Deus repete aqui dentro da sétima era, uma era efesiana, para voltarmos à palavra original, para nos alinharmos novamente. Esse é o tempo da revisão, de examinarmos a nós mesmos e vermos se estamos de fato alinhados com o evangelho de São Paulo, do apóstolo Paulo. Mas Paulo morreu para você. Para Deus ele está vivinho no paraíso, na glória celestial. Morte é ir para o Sheol. Morte, a palavra morte quer dizer separação de Deus, é ir para o Hades, é ir para a giena de fogo, é ir para o lugar de tormento, é ir para o abismo, é ir para o inferno. Como é que Paulo, que está na sexta dimensão, abaixo da sétima, na presença de Deus, está morto? E as escrituras, todas elas são inspiradas por Deus. É a palavra do Eterno. Está selada aqui. No Apocalipse, devemos voltar a Paulo. A Bíblia. Se é que queremos ir para o céu, porque Cristo é a palavra. Ponha sua confiança na Bíblia. Ponha. Confie na palavra escrita de Deus. Ele não tem duas palavras. Quando ele fala a primeira vez, ele vai repetir todas as vezes. Agora os homens mentirosos virão para tentar modificar, alterar, dar uma nova revelação, fazer uma curvinha aqui, outra curvinha ali, mas não aceite, rejeite. Em Mateus 24, 25, né? Se quiser eu leio aqui, 24, 35. Posso ler aqui: passarão os céus e a terra, minhas palavras não passarão. Tenha confiança nisso. Ninguém vai tomar o lugar do Senhor Jesus. Aqui, as palavras dele estão vivas hoje. Está aqui, 24, 35 de Mateus. Né? Minhas palavras não passarão. Passarão, estou lendo aqui, Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Você quer mais o quê? Você quer mais outra escritura? Mateus 25 aqui, Diz que no último dia é ele, o Senhor Jesus Cristo, que vai se assentar no trono. Olha aqui, Quando o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. Tem cacu ali não. No trono do juízo final, quando ele reunir as nações. Cacu diz que Jesus de Nazaré não vai estar lá, né? Nem Pedro, nem Brano. Cacu está errado. Eu sou Jesus Nazareu. Atos 22, 8. Eu sou Jesus Nazareno. Eu sou Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Belém. Ele foi criado em Nazaré. Yahvé, Jeová, Deus o Pai, não tem nacionalidade. Mas ele é o Deus de Israel. Mas seu filho é judeu, hebreu, israelita. Nunca vai deixar de ser israelita. Tanto que a Bíblia diz que a cidade eterna será chamada de Nova Jerusalém, a cidade santa. Nova Jerusalém celestial. Não tem como apagar Israel. Agora, pelo fato de alguém ser judeu ou circuncidar, isso aí não salva. Ser israelita, hebreu, o que salva é o evangelho de Paulo. A salvação hoje é regressarmos, retornarmos, voltarmos ao evangelho de Paulo. Eu estou dizendo aqui, o tempo todo, né, repetindo isso, né, para que você compreenda, né, não tenha vergonha da Bíblia, né? Defenda as escrituras. É o que Deus pede nesta hora. Na mensagem sede de 1965, William Branham fala dos caminhos da morte, a qual o salmista, no Salmo 135, chamou de caminho fatal. Ou Salomão, em Provérbio 14, 12, disse que os caminhos da morte são retos.
aparentemente. Mas lá no final da estrada é inferno, é tormento, é abismo, é Sheol, é hiena de fogo. Mas é claro que o diabo não vai deixar você ver o final da estrada, o final do caminho. Ele vai fazer você pensar que numa religião, igreja, numa denominação, você chegará ao céu. O problema é na hora da morte. Hebreus 9:27 diz que depois da morte vem o julgamento. É para todos. Ninguém escapa. Você vai responder o que você fez com a palavra de Deus. Então, o irmão Branham fala nesta mensagem, sede, que acrescentar algo à Bíblia ou tirar algo da Bíblia é morte espiritual, é morte eterna, como lá no Éden. A serpente só alterou. Deus disse, certamente morrerás. Yahvé, Jeová, Deus disse isso. A serpente disse, não morrerás. Só alterou a palavra. E o que ocorreu lá? Morreu. Eva não entendeu que ela entrou num caminho de morte. Hoje a palavra de Deus está toda alterada, modificada, pregada erradamente. Eles leem certo, às vezes, a escritura, mas devem pregar o dogma, o credo, o estatuto, o regulamento interno de suas igrejas. Eles não podem pregar a palavra, porque eles são assalariados. Esses pastores têm salários grandões. Eles vivem por dinheiro, por salário, dízimos, oferta. Mas os filhos de Deus devem voltar à palavra e não devem acrescentar ou tirar nada. Aí o irmão Branham fala que isso aqui me chamou a atenção. Que o servo, a corça, ou o mateiro, aqui chama também de veado, esse animal, mateiro, no Brasil, ele sente uma coscazinha no nariz quando chega alguém ali por perto, um homem armado, um caçador. Não precisa ser um homem armado, não. Um urso, uma onça. Qualquer animal, o cervo, a corça, o mateiro, ele pode estar longe. Então, quando tem a presença ali de alguém, o vento leva o cheiro daquele predador, daquele caçador, e aquilo penetra no nariz da corça e dá uma coscazinha. Aí ela, ó, casca fora. Eu falo nesta hora com todos os filhos e filhas de Deus. Já sentiu essa cosca? Dentro de você, no seu nariz, na sua alma, no seu coração? E aonde você está tudo fora da palavra errada? Então sai fora. Sai dela, povo meu. Sai da mãe católica. Sai das filhas protestantes, pentecostais, evangélicas, teopentecostais e neopentecostais carismáticos. Agora, se você não sentir a cosca, aí eu não sei não. Você vai morrer dentro da igreja. A corça, ela sente a cosca do caçador no nariz, né? O cheiro. Às vezes nós não podemos ver, mas podemos sentir. Quando você ouve a pregação, ela te faz perceber, sentir que tem algo fora do lugar. E eu estou a pregar aqui o cacuísmo e o joaquinzismo no Brasil. É tudo a mesma coisa. Jim Swaggart, o grande pastor da Assembleia de Deus, caiu por uma fotografia de um fotógrafo. O joaquinzismo no Brasil, mesmo com televisões, rádio, jornais de papéis, escândalo, 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 os seguidores da mensagem irmão Branham se sentaram em cima do escândalo do joaquinzismo e tentaram abafar uma coisa que explodiu na nação. Vocês são culpados. E agora, possivelmente estamos na hora da meia-noite e o sono pegou vocês. Eu não sei quem vai despertar. Eu sei que quem está na iniquidade e na incredulidade. Iniquidade é saber o certo e fazer o errado. Incredulidade é pior ainda. E a iniquidade é um produto da incredulidade. Incredulidade é o único pecado que existe, né? Como a iniquidade também. É o pecado mãe, né? Todos os outros que você chama de pecado
são atributos do pecado. O homem fuma porque é incrédulo, diz Mombrana. O homem bebe porque é incrédulo. Um homem adultera porque é incrédulo. Uma mulher adultera porque é incrédulo. Se realmente cresce na palavra de Deus, nunca iria adulterar, prostituir e fornicar. Um homem vai ver Copa do Mundo, mulher irão para a Copa do Mundo porque é incrédulo. Você assiste novela porque é incrédulo, assiste filme de Hollywood, está com a cara atolada nas séries, nos seriados e nos filmes porque é incrédulo, porque você sabe que a palavra de Deus diz que quem ama mentira e pratica mentira não vai entrar. Mas você é incrédulo. Você acha que Deus vai deixar você entrar e vai lhe dar uma televisão no céu. Você acha que você vai ter televisão lá. Porque se você não vive sem Hollywood aqui na Terra, como você vai viver? Você vai viver sem ela lá no céu. Não toqueis em nada impuro. Se separe. Só assim Deus vos receberá como filhos e filhas de Deus. Enquanto você estiver incrédulo no pecado, misturado com pecado, cometendo pecado, Deus não está com você. Ele não te recebeu ainda. O povo de Deus é um povo de belas obras. Não caminha igual os do mundo. Paulo chamava os do mundo de os de fora. Bebedeira. Idolatria, feitiçaria, sodomismo, adultérios. E olha que Paulo diz que em Romanos 7, 2, versículo 13, também em 1 Coríntios 7, 39, ele diz que uma irmã só pode casar novamente se virar viúva. Quantas mulheres estão hoje no terceiro, quarto, quinto casamento e até hoje não são viúvas? Como é que você chegou a isso? Mulher, eu te pergunto, como é que você está no 8º casamento e até agora não é uma viúva? A mulher só pode casar de novo se o marido vier a falecer. Às vezes ela virá uma viúva. Quem te autorizou a casar? Você diz, meu pastor Moisés, meu bispo Moisés. Tanto Moisés hoje, você não entende que Jesus Cristo cortou isso? Lá em Mateus 19, Moisés dava carta de divórcio. Comigo aqui vai voltar à origem, ao original, no princípio o Criador, Jeová, Yahvé, criou apenas um homem e uma mulher. Não tem esse negócio de 5 mulheres para Adão. Eu ouço que quem fala disso é a Cabala, livros da Cabala do judaísmo. Jesus nunca disse que Adão teve 5 mulheres, uma tal de Lilith. Não, ele disse o Criador, Jeová, Yahvé, criou um homem e uma mulher, os dois, o casal formou um corpo, uma carne só, é assim. Foi assim no princípio, é assim que voltou na nova aliança. Ele está condenado, reprovado, a poligamia, a bigamia, o adultério. Cacuísmo e joaquinzismo é a mesma coisa. Eu fui do tabernáculo 17 anos. Joaquim doutrinou a mente da gente. Joaquim dizia que quem comete o escândalo não é quem comete o erro e a falta, é quem toma a falta dos outros e sai espalhando, difamando. Mas eu não vi isso na Bíblia. Eu li hoje aqui em Mateus 18, versículo 7. Ai, de por quem vier o escândalo, de quem produziu o escândalo. Ou seja, por que o joaquinzismo doutrinou a mente da gente assim? E aí depois veio o cacuísmo, que diz ser o grande profeta, o Cacu, o grande personagem glorioso do 7º selo, 326, 27. Aí doutrinou a mente da gente, eu posso ser Oséias, ter quantas mulheres eu quiser. E não é que a gente, respeitando a mensagem de Mombrana, que Mombrana falou, ou pelo menos ele estava lendo lá, nós não sabíamos que Mombrana tinha cortado. Por respeito a William Brana, deixamos passar. Que Cacu podia ser Oséias, casar com quantas mulheres? Podia ser Davi, Salomão, podia ser Jacó, podia ser Abraão, podia ser Moisés. Mas no momento que descobrimos que Mombrana cortou das referências 261 até o 374, morreu a poligamia. Não existe poligamia. Estamos voltando ao original.
Ou seja, a doutrinação do cacuísmo e do joaquinzismo no Brasil já não funciona na mente de um eleito. Eu sei, na hora que choveu esses escândalos no Brasil do joaquinzismo, eu estava com o Cacu, acreditando que ele era um estranho. Irmão Branco dizendo, fica com ele enquanto for escritura, porque Deus já tinha reservado que o conhecimento de Deus viria a nós e descobriríamos que o sétimo selo foi cortado. E não tem nada de idioma desconhecido, tenda, grande pessoa, luz na fotografia, falando com alguém em um pequeno lugar acima de Mombrana. Eu não sabia que estava cortado, mas foi cortado no dia 25 de março de 1963, na segunda-feira, depois de Mombrana pregar no domingo 24 de março de 63, sétimo selo. Eu não sabia, mas Deus sabia. Isso, mais cedo, mais tarde, chegaria. Embora demorou 10 anos, eu não estou revoltado. Não pense que eu estou revoltado com Deus. Eu aprendi muito. Tem gente que me escreve, olha, você já largou o Cacu? Por que você não larga o William Branham? Eu não. Eu estou pregando o William Branham há 27 anos. Desde 1995. Embora eu tive essa experiência amarga, mas não foi mais amarga do que ficar 430 anos no cativeiro do Egito. Embora eu tive essa experiência amarga, 10 anos escravizado pelo Cacu, isso não foi mais amargo do que ficar 70 anos na Babilônia em cativeiro. Tudo é Deus que decide. Eu não decido nada. Eu não escolho o meu caminho. Um filho de Deus, ele vai aonde Deus quiser. Deus fere, como está aqui em Oséias 6:3. Deus cura a ferida. Ele faz da gente o que ele quiser fazer. Conheçamos, corramos atrás do conhecer Yahvé. Eu vou ler o verso primeiro de Oséias 6:1. Vinde, retornemos a Yahvé e Jeová. No hebraico, vinde, retornemos a Jeová. Porque ele despedaçou. Se Deus quis que eu, André Luiz, fosse 10 anos para dentro da cadeia do Cacu, o que eu posso fazer? Eu não vou dizer que sou cobaia. Acredito que um filho de Deus não é cobaia. Porque cobaia no laboratório morre. Os filhos de Deus não foi feito para ser cobaia. Mas os passos de um homem justo é guiado pelo Senhor. Mesmo para 70 anos de cativeiro na Babilônia, era a vontade de Deus. Mesmo como Deus disse a Abraão, 400 anos sua semente vai ficar peregrina em uma nação estrangeira, no caso o Egito. Ainda ficou 430, ainda deu um prolongamento, por isso que eu não estou preocupado. Eu sei que o ano que vem, Laodicea faz 117 anos e Éfeso já tem 117 anos, vai igualar. Eu acredito num rápido. Sei que Deus também pode prolongar, ele falou 400 anos, depois estendeu para 430 anos. O rápido ainda pode acontecer nesse ano. Senão, vai acontecer mais para frente, mas vai acontecer. Eu não sou dono do programa. Eu não sou dono de nada. Eu também não creio que eu sou cobaia. Quem vai morrer dentro das religiões Mórmon, Adventista, Testemunho de Jeová, Catolicismo, Protestantismo, Pentecostalismo, Deuteropentecostalismo, Neopentecostalismo, aí eu até creio que é uma cobaia. Porque o ímpio foi criado para ser destruído. Mas os eleitos não, mais cedo, mais tarde, os olhos abrem. Deus abre, isso é prova de que Deus é Deus. Vinde, retornemos a Jeová, Yahvé, porque Ele despedaçou, Ele nos curará, Ele feriu, Ele ligará a ferida, ou seja, sarará as feridas, sarará a ferida. Porque não é fácil 10 anos dentro de uma prisão como a do Cacu. Um amigo aqui veio, o irmão Rodrigo veio aqui me dar essa Bíblia de presente. Na hora de ir embora, ele deu uma olhada assim para mim. Você tá lúcido, né? E qualquer um dá uma paranoia. Sai um parafuso da cabeça, fica doido, né?
Ele ficou admirado, você está lúcido, né? 10 anos ainda sair lúcido, é a graça de Jeová, Yahvé. Depois de 2 dias nos dará, depois de 2 dias nos fará reviver, no 3º dia nos levantará, e nós viveremos em sua presença. Conheçamos, corramos atrás do conhecer a Jeová, Yahvé. Yahvé no português, Jeová no hebraico. Certo como a aurora é a sua vinda, ele virá a nós como a chuva. Nós estamos agora nisso aqui. Como o aguaceiro que ensopa a terra. Estamos bem aqui agora. É necessário que haja escândalos. Mas lembra-te, Paulo não deu motivo. 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 3. Evitamos de dar qualquer motivo de escândalo, a fim de que nosso ministério não seja sujeito à censura. Que escândalo Paulo deu? Com mulher. Paulo era mulher. Negativo. Ele deu exemplo. Até aos coríntios ele tinha direito dos irmãos dar contribuição, ajuda, auxílio financeiro, só para ele pregar. Ficar à vontade. Mas Paulo disse em Tessalônica, né? Mesmo aos coríntios, ele recusou o salário para trabalhar, para que os irmãos, a qual a preguiça toma eles, os preguiçosos, que não fica ocioso, não tem nada para fazer, fica de casa em casa, comendo na casa de um, comendo na casa do outro, tivesse vergonha, olhasse para o líder, Paulo, o arquiteto, o apóstolo está trabalhando. Ou seja, sem palavras, Paulo estava dizendo, vai trabalhar, se não trabalhar, não come. Agora veja esses falsos profetas, eles nem calo na mão têm. Depois que eles pegam o rebanho, o gado, aí eles depenam com dízimo, com oferta, com sacrifício, com primício. O Cacu, por exemplo, ele quer que todo mundo que converte a ele, seu primeiro emprego, não é 10% não, ele quer todo o salário completo, ele chama de primícia. Depena, a pessoa fica igual um frango pelado, um galo pelado, uma galinha pelada, na mão do Cacu. E não é só na mão do Cacu, não, é todo líder. Deixa os franguinhos, galinhazinhas, tudo peladinho, pelados. Arranca, tudo é dinheiro, é o interesse pelo dinheiro. Há quanto tempo eu estou pregando aqui? Praticamente diariamente. Quando você me viu pedir uma oferta, e nem vai ver. Não me viu e nem verá fazer isso. Deus me guarde. Deus me livre. De graça receber e de graça dar. Ou seja, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aí Deus me dá um dom de explicar a palavra dele. Aí eu vou ficar rico, milionário. Com isso? Não, eu quero ir para o céu. Veja, Deus deu um dom a Paulo. Mas ele morreu pobre, velho, numa prisão. Antes do seu pescoço ser cortado no ano 66, né? Depois de Cristo, ele disse que nem capa para o inverno que estava chegando ele tinha. Pediu para Timóteo trazer logo a capa. Vamos voltar à palavra original de Deus. Jimmy Swaggart é o grande pregador da Assembleia de Deus, caiu por uma fotografia. Vocês, branamistas, sentaram em cima dos escândalos. Eu pergunto a vocês... Eu falei branamista, esse é título que o Cacu chama, os seguidores da mensagem Mombrana. Como seria a reação do Mombrana vivo? E vendo na televisão, e rádio, e jornais, esse escândalo, né? O que você acha? Como que o Mombrana reagiria? Você lê uma mensagem do Mombrana fala de um jogador lá, famoso dos Estados Unidos, que pegou uma menininha, uma mocinha, uma mulherzinha, nova, menininha nova, uma mocinha. Nova, né? Moça, mulher. E seduziu ela com presentes. Mombrana chamou esse jogador, tá aí na mensagem Mombrana. Mombrana disse, isso aí é um rato. Esse homem que fez isso com essa menina é um rato. Só porque tinha dinheiro, pegou presentes, deu a ela. É um rato. É os pastores que fazem isso. Porque tem dinheiro e seduzem as pobrezinhas de suas fiéis. Fiéis que vão para a cama com esses pastores, porque eles têm Ranger, Range Rover, Toyota,
gaviões, são ratos. Ratos. Deus está vendo tudo. O julgamento está vindo. Eu não entendo. Quando você vê uma Rússia chamar 300 mil homens para a guerra, eles dizem que chamou 1 milhão, e ameaçar o mundo com bomba atômica, como é que você vai ficar vendo seriado, filme de Hollywood, novela, ansiosa, mordendo o dedo para vir a Copa do Mundo? Uma hora tão emergente, urgente, desesperadora dessa, onde nossas vidas deveriam estar alinhadas 100% com a palavra de Deus. A Rússia chama 300 mil homens, dá 24 horas. Ninguém pode escapar, fugir do país. E você está mordendo os dedos, não é por causa da ameaça atômica, ou dos 300 mil homens que foram para os quartéis. Você está mordendo o dedo assim, ó. Que hora que vai vir a Copa do Mundo? Estou ansioso para ver o Neymar jogar, o Cristiano jogar, o Messi jogar. É isso que te deixa nervoso? Então pode acontecer qualquer coisa no mundo, catastrófico. Pode vir uma guerra, não sei, não estou profetizando, embora o terceiro ai é a terceira guerra mundial. O primeiro ai foi a primeira guerra, o segundo ai a segunda guerra, o terceiro ai vem. Não sei quando vem. Mas você está mordendo os dedos, esperando vir a Copa no Catar? Vai! É pelo crescimento, por causa do crescimento da iniquidade, saber o certo e fazer o errado. O amor de muitos esfriará. Estão mornos, nada chama a atenção. Nada chamará a atenção das pessoas, nem mesmo minhas pregações. Não vai mexer. Se mexer, mexerá em algum coração de algum filho e filha de Deus. Os demais entrará no ouvido, sairá no outro ouvido. Mas deve ser pregado. A palavra de Deus deve ser pregada. Bem, eu estava fora do joaquinzismo no tempo dos escândalos. Eu estava com o cacuísmo, por causa do 7º selo. Crendo que o Cacu era a grande pessoa do 7º selo, 326, 327, onde o Mombrano diz assim, talvez virá uma grande pessoa, ele vai entrar em cena, nós dois não estaremos ao mesmo tempo, tudo que eu preguei foi um fundamento para essa grande pessoa entrar em cena. Se ele entrar em cena agora, eu vou diminuir e ele vai crescer, só que o Mombrano fez assim, ó, cortou. Quando eu cito isso aqui, lembra-te, está cortado. Não vá por esse caminho. Desses 112 parágrafos, referências que William Branham cortou. Isso aí é caminho fatal. Parece reto, é buraco. Se vais pelo 7º selo, vá somente pelo que o 7º selo original, quando Mombrana estava vivo, disse. Isso aí é obra do Tabernáculo Branham, da Associação Evangelística de Jeffersonville, em 1966. Não, eu não vou reclamar, não. Eu não sou idiota, burro, de me revoltar e reclamar de Deus. Eu já disse, eu não fiquei 70 anos no cativeiro da Babilônia com Nabucodonosor. Eu também não fiquei 430 anos no cativeiro do Egito. Como Israel ficou. Não, eu quero ser um Josué. Eu quero ser um Caleb. Mesmo depois de 10 anos de escravidão, eu quero ir pela palavra. Quero ser um Caleb. Josué era profeta depois de Moisés. Caleb era noiva, né, com Moisés. Caleb era noiva com Josué. E Caleb também era noiva com Otiniel, o primeiro juiz lá no livro de Juízes. Deus me ajude a ser a noiva da palavra. Agora sim, a noiva da palavra é a noiva da escritura. A noiva da palavra não é a noiva do Cacu ou das igrejas. A noiva da palavra tem que ser a noiva das escrituras. Vamos voltar às escrituras, gente. Vamos voltar ao sábio arquiteto. Vamos sair desses movimentos escandalosos.
bígamos, polígamos, adúlteros. Isso aí é escândalo. Você vê que um homem é um adúltero, um bígamo, um polígamo. O Novo Testamento não autoriza isso, é escândalo. É um dando escândalo, querendo dar uma de Moisés, dar uma de Osés, de Davi. Esse tempo passou. A poligamia foi cortada aqui no Novo Testamento. E mesmo no Congo-Kinshasa, Pierre Cas, que prega a mensagem, lembrando desde 1983, agora casou com 12 mulheres, já tem 28 filhos, e coloca o vídeo para todo mundo ver. E claro que você vai virar igual os mormons nos Estados Unidos, que mormon também crê em poligamia. Quantas esposas mesmo tinha Joseph Smith? Eu acho que era 40, né? O Cacu diz que tem... casou com 7, né? E Paulo? E Jesus Cristo? E William Branham? Sai dos movimentos escandalosos de bígamos, polígamos, adúlteros. O Deus da nova aliança. E é Oxu, o Deus de Paulo. Não está aí, não. Nunca esteve nesse movimento. Não te engane. Não deixe eles te enganarem. Cuidado com os escândalos. Vamos voltar ao arquiteto. 1 Coríntios 3:10. O bom arquiteto Paulo. Eu estava vendo uma reportagem ontem à noite dizendo que no Brasil 80% das construções não usa arquiteto. Eles chamam de autoconstrução. Ou seja, a pessoa não busca um arquiteto, aí tem um dinheirinho, ele faz a planta em casa mesmo, sem ser arquiteto. Desenha a planta, compra o material, contrata o pedreiro, faz, depois quando a obra está terminada, está tudo errado. Não tem ventilação, está escuro, não agrada, por quê? Porque não é estudado para ser arquiteto. Deu uma de arquiteto e saiu mal. Eu já vi casos lá na reportagem. Teve gente que mandou derrubar a casa quando descobriu que o governo do Brasil, em cada estado, oferece serviço de arquitetura de graça. É obrigação da prefeitura. E eu vi lá pessoas derrubaram a casa, ganharam a planta, né? E o serviço do arquiteto fizeram de novo e ficou uma beleza de casa, bem iluminada, bem ventilada, bem distribuída. O mal das construções no Brasil, diz os arquitetos, é a autoconstrução. É não buscar um profissional. No final das contas, eu vi arquiteto dizer na reportagem, o barato sai caro. Você vai gastar demais da conta. Vai investir pesado. Talvez você arrumar um arquiteto, e tem de graça, mesmo você pagar, você vai ter mais economia do que inventar de ser arquiteto sem você ser arquiteto. Eu não sou arquiteto. O arquiteto é Paulo. O Cacu não é arquiteto. O cacuísmo não é o arquiteto. O joaquinzismo não é arquiteto. O catolicismo não é arquiteto. O pentecostalismo, deuteropentecostalismo, o neopentecostalismo, eles não são o arquiteto da obra de Deus. O arquiteto é Paulo. E é de graça. Tá aí, ó. Serviço de graça, as 14 cartas. Basta ler, crer e aplicar. Vamos voltar ao arquiteto. Vamos fazer de acordo com a arquitetura de Paulo. Precisamos voltar. Só os mortos do primeiro século, segundo século, esses 68 milhões que a igreja romana matou na Santa Inquisição, eles vão ressuscitar, vão subir e nós vamos ficar aqui na terra. Para ver a grande tribulação. Para ver um Papa americano ser colocado no Vaticano, para ver esse Papa americano dos Estados Unidos da América virar a besta e implantar o controle total. A marca da besta. Ninguém comprar, ninguém vender. Ou voltemos a Paulo, então veremos as profecias do Apocalipse de acordo com o irmão Branham cumprir uma por uma, literalmente. Temos uma chance. Não desperdice a chance. Escândalo. Não é quem toma a falta dos outros que comete, não. Quando alguém comete um erro, uma falta,
Mateus 18,15, Jesus disse, teu irmão pecar, vá a ele em particular. Não é errado. Vá a ele em particular e o repreenda. Se ganhaste seu irmão, bom, né? Se ele não ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas. Isso aí não é difamar. É ordem de Jesus. E a sós, no privado, no particular, não ouviu, então chama 3 testemunhas para resolver, tomar uma decisão desse pecado. O que não pode é ocultar o erro, a falta, o pecado. Se você vê o irmão pecar, vai ele a sós, Mateus 18,15. E mesmo se você souber que um irmão tem algo contra você, for deixar a sua oferta no altar, deposita a oferta ali, deixa guardada ainda em algum lugar ali, antes de entregar no altar, vai seu irmão e conserta. Toma atitude reconciliatória. Acerta com ele, depois vem e entrega a oferta. É o que Jesus ensinou. Está tudo errado. A maneira que as pessoas estão fazendo. Devemos voltar às Escrituras. Então, o escândalo, em primeiro lugar, é quem fez a falta. Porque a Bíblia não manda adulterar. Não manda virar polígamo. Paulo diz aqui, evitamos de dar qualquer motivo de escândalo. Paulo não fez isso, não virou mulherengo. E por que eu tenho que aceitar um apóstolo mulherengo, um profeta mulherengo, um bispo mulherengo, um pastor mulherengo, uma mulher pastora mulherengo? Aí já não é nem mulherengo, é cheio de homens, né? Eu não devo aceitar isso não, engolir calado. Mesmo se o irmão pecar, vai ele e repreenda. Está escrito em 1 Timóteo 5,1, 5,20, os presbíteros que pecarem, aí é o líder da congregação, repreende ele na frente de todos da igreja, para que os outros tenham temor de pecar. Mas o homem hoje provoca o escândalo e peca e diz, eu sou Davi, eu sou Sansão, eu posso. Você não. Eu posso ter quantas mulheres eu quiser, eu sou o pastor, o anjo da igreja, o ungido de Deus. Eu tenho ofício, não toca em mim não, viu? Se tocar em mim, você tá igual a Uzá, tocando na arca, você vai morrer, viu? Você vai pegar a lepra de Miriam, igual o Cacu faz. Cacu arruma 7 mulheres e diz, se você tocar na minha vida, você tem um pecado de Arão. Se você tocar na minha vida, você tem a lepra de Miriam. Aí é fácil, né? Isso é igual Paulo, o arquiteto. Cacu quer o joaquinzismo, por acaso, quis isso no Brasil? Nunca. E nem essa liderança hoje, que está cheia de escândalos. Gente, Paulo nunca deu motivo de escândalo. A igreja de Cristo, de Yehoshua, a igreja de Deus, de Yehová, Yahvé é séria. Nós estamos confundindo as coisas, trocando as bolas, achando que os líderes podem pintar e bordar, fazer o que quiser, e você tem que aceitar. Você não entendeu que estamos na nova aliança ainda? No Novo Testamento a coisa é séria. Um rapaz tomou a madrasta, um fiel membro da igreja de Corinto, capítulo 5, Paulo mandou eliminar ele, expulse ele da congregação. Um pouco de fermento leveda toda a massa, uma laranja podre vai fazer apodrecer toda a caixa de laranja boa. Um tomate podre vai fazer apodrecer toda a caixa de tomate bom. Na igreja, Jesus Cristo disse, se teu irmão pecar, Mateus 18,15, vai ele e repreenda. Não ouviu? Leve 2 ou 3 testemunhas. Não ouviu? Leve a igreja. E a igreja faz o quê? Desliga. Desliga, elimina. Ou elimina ou morre. É o problema, as igrejas estão mortas. Porque aceitou, concordou, conformou com todo tipo de pecado. Por causa do dízimo. Do dinheiro que os contribuintes dão. Aí pode ser sodomita, beberrão, pode ser adúltero. A mulher não é nem viúva e está não sei que número de casamento. O pastor não fala nada. Ele mesmo disse, se eu falar, ela vai embora. E o dízimo. E a entrada, tem 70 igrejas numa rua, ela vai sair da minha e vai para outra. Eu prefiro concordar, ficar murcho, calado, conformar com o pecado dela e ela contribuir aqui com o dinheiro dela do que ela ir para outra.
Se houvesse só uma igreja, como havia em Corinto, não houvesse divisão, então cada um levaria a coisa a sério. Mas como vai levar a sério se uma avenida tem 50, 70 igrejas? É só mudar de igreja. Como irá levar a sério? Não vê que essa divisão, esse tanto de igreja numa rua, fez o diabo deitar e rolar com os escândalos? Vamos ter cuidado. Vamos ouvir a voz de Deus. Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Senhor Yehoshua, Yehoshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, está fora das igrejas. Se alguém ouvir a minha voz, a voz de Jesus Cristo, irmão Branham diz, é as Escrituras. E voltar às Escrituras. É aí quando você vai abrir a porta da sua casa para ele entrar. Ele não vai entrar enquanto nós não voltarmos às Escrituras. Porque ele saiu das igrejas. Exatamente porque as igrejas estão fora das Escrituras. Abandonaram as Escrituras em todo sentido. No casamento e divórcio, na política, no entretenimento, nos clubes, nos cinemas. A falta de santidade e santificação. Quer dizer, ele mesmo saiu. Agora ele está do lado de fora. E alguém é indivíduo, não é o sistema. Não há recuperação para o sistema. O sistema organizado de igreja não voltará à palavra. Talvez eu e você volte. Indivíduos, pouquíssimos indivíduos. Então, filhos e filhas de Deus, não brinque, eu estou terminando. Não brinque com a palavra de Deus. Deus leva a sério a sua palavra. Ele disse a Adão, e Adão disse a Eva, vais morrer, és pó e ao pó tornará. Morreu ou não morreu? E o que é um escândalo, para terminar? Ai do homem pelo qual o escândalo vem. Não é ai dos homens, é de um homem, no singular, que primeiro provoca e aí o seu pecado, o seu escândalo vai sair matando um e o outro. E Paulo disse, eu não dei motivo de escândalo, tropeço para ninguém. E Paulo viveu de uma maneira santa. O que é um escândalo, para terminar? É um fato ou um acontecimento que contraria e ofende. Ofende sentimentos, ofende crenças, ofende igreja, ofende a sociedade, ofende o público, a ordem pública. Então é algo que produz ofensa a sentimentos, igrejas, crenças, a opinião pública, né? Por quê? Porque o comportamento daquele homem, até mesmo daquela mulher, que as mulheres agora é líder, né? É um comportamento que vale censura. E às vezes a imprensa censura, mas os fiéis sempre em cima do escândalo. Enquanto que Paulo ensinou que os que pecarem, os líderes, sejam repreendidos na frente de todo mundo, dependendo do pecado. E a vida de pecado é para ser eliminado como Paulo eliminou. Mandou a igreja de Corinto eliminar aquele rapaz com aquele cesto, ou seja, roubou a mulher do seu pai, a própria madrasta. Mas hoje o povo não censura. Não foi eu que fiz. Ele vai responder por ele mesmo. E cadê Mateus 18? Cadê 1 Timóteo 5:1? Cadê ir no particular e repreender? Cadê ir levar 2 ou 3 testemunhas? Cadê ir levar o caso à igreja, a igreja desligar? Não, eles dizem, os líderes, eu fiz isso mesmo. Quando dizem, eles é capaz de morrer com isso oculto. Eles dizem assim, a igreja é minha, ninguém me tira daqui não. Foi eu que fundei. Eu vou morrer aqui. Só Deus pode me tirar na morte. E antes deles morrerem, eles escolhem os sucessores. Você vai ver que o sucessor é aquele que concordou em número, gênero e grau com o erro, com o escândalo. É alguém que assinou embaixo. Do escândalo. Eles escolhem o sucessor do suposto ministério, a igreja deles, antes deles morrerem. E Deus, Jeová, Yahvé, está vendo tudo isso. E Jesus Cristo, Yehoshua, está vendo tudo isso. E que escândalo Jesus deu. Concordo que Paulo não está vendo. Mas eu digo que o Senhor Yehoshua, Yehová, Yehoshua está vendo tudo. Ele não fez isso.
Ele não deu esse motivo? O que é isso? Isso é maldade. Isso é bode dirigindo igreja. Abutre dirigindo igreja. Se fosse de Deus, seria santo, igual Paulo. Então, é os comportamentos que é objeto de censura e reprovação. Porque o escândalo é contrário à moral e os bons princípios, bons costumes. E como pode uma igreja concordar com um pastor, profeta, apóstolo, missionário, pregador, bígamo, polígamo? Onde o Novo Testamento autoriza isso? Você sentar, abafar um adultério de um líder de igreja, tem alguma coisa errada. Deus vai te pedir conta. Deus cobra. Tudo que o homem planta, ele colhe. E se você foi conivente também, você vai pagar. Você sentou em cima e abafou, você vai pagar. Até estar cheio de escândalo. E o pior, o povo que segue os escandalosos não age de acordo com as escrituras. Aprova os escândalos, apoia os escândalos. É meu líder, é meu pastor. Quem é que não erra? Eles dizem, quem é que não comete falha? Ele me ajudou, me deu gás, pagou a conta da água, da luz, me deu roupa, pagou minha cirurgia no hospital. Não é agora que eu vou abandonar ele. Só porque ele fez uma bigamiazinha, um adultériozinho, uma poligamiazinha. Ele é meu líder, eu não vou esquecer das bondades, das graças que ele fez, das ajudas financeiras. Ou seja, a ajuda que ele te deu não era nem dele, era dízimo dos outros. Ele usou o dinheiro dos outros para te ganhar. E você se vendeu. E Deus vai pedir conta. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém e amém.